Tá? Ele não é contra a esquerda, ele é contra a democracia. Inclusive a esquerda. Porque ele acha que a democracia é esquerdista. Tá? Como é que eles podem falar em democracia? Porque eles falam em liberdade, eles falam em democracia. Como é que é possível isso? Isso é contraditório, não é? Tá? Quando fazem pesquisa, aparece. Dos brasileiros, 80% dos brasileiros aprovam a democracia. O que é isso, então? Significa o óbvio, né? Democracia não significa a mesma coisa para todo mundo. Isso é algo que a gente tem que ter em mente. Tá? Não é que eles são hipócritas, necessariamente. É que eles têm uma outra ideia do que é democracia. E não é o que a gente acha que é democracia. Tá? Então, vamos lá. Né? A gente tem... Para entender racionalismo, a gente tem que entender ideologia, tem que entender o que é direita e esquerda, a gente tem que entender o que é campo conservador. Tá? A gente tem digamos, 3 macro-ideologias na modernidade, que é esse período que a gente pode contar, dependendo do ponto de vista, um período que é do Renascimento para cá, de um certo ângulo, ou do Iluminismo para cá, do século XVIII para cá. Né? A gente tem 3 macro-ideologias, que são o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo. Tá? As ideologias são visões de mundo, né, politicamente orientadas. Elas são filtros através dos quais a gente vê a realidade, a gente analisa a realidade, a gente valora a realidade. Tá? Então, a ideologia ela não está nem certa nem está errada, porque ela é um conjunto, ela é uma explicação valorativa do mundo. Né? É a diferença que tem entre juízo de valor e juízo de fato. Quando eu digo que essa sala, as paredes dessa sala são um formato de, eu não sei, porque eu não sei se são mesmo, né? De tijolos, não sei se é tijolinho mesmo, se é só a frente, que eu não sei. Tá? Mas quando eu digo que ela é de tijolos, eu estou fazendo uma descrição, isso é um juízo de fato. Tá? Espero não estar errado. Mas aí eu posso estar errado porque eu estou objetivamente errado. Agora, quando eu digo que as paredes são feias, isso não é certo nem errado. Isso é um juízo de valor. Você vai achar que é bonito, outro vai achar que é mais ou menos, outro vai achar que é diferente. Isso é um juízo de valor. Tá? Ideologias, na verdade, são uma mistura das duas coisas. Elas descrevem a realidade e valoram essa realidade em função de determinados princípios que orientam a nossa ação política. Tá? O socialismo, por exemplo, é orientado pela ideia de igualdade, da necessidade de reduzir os níveis de desigualdade existentes da sociedade, ou, no limite, de erradicar toda e qualquer forma de desigualdade. Tá? Então, digamos assim, o princípio que orienta a visão de mundo do socialismo é a desigualdade. E a partir daí você enxerga o mundo, entendeu? Você avalia. Todos os acontecimentos são filtrados. Eu estou aqui reduzindo muito, tá? Mas assim, com essa ideia básica da desigualdade. O princípio que orienta o liberalismo é a ideia de liberdade. Então, o liberal, ele ataca, digamos assim, ele vê o mundo pelo prisma da liberdade, achando que existe pouca liberdade, ou que o mundo é um mundo basicamente autoritário. Assim, mas não tem, mas o socialista não pode também ter visão de liberdade? Pode, mas é um valor subordinado ao da igualdade. Tá? A mesma coisa a respeito do liberal. O liberal bota a liberdade acima da igualdade. Mas também tem igualdade lá, entenderam? É uma questão de prioridade. E no caso do conservadorismo, como é que ele vê o mundo? O conservador vê o mundo como pelo prisma da autoridade. O conservador acha que o mundo é um mundo desordenado, onde falta ordem. Por isso que falta tanta insegurança, por exemplo. Ele acha que é um mundo onde falta ordem. Aí você pode discutir que tipo de ordem. Aí você tem conservador que acha que falta Estado. Tem conservador que acha que falta autoridade da família. Tem conservador que acha que está faltando ordem da igreja. O problema do mundo fala, ou é autoridade da igreja, ou é autoridade do Estado, ou é autoridade da família, ou é tudo junto. Embora tudo junto fique muitas vezes fique contraditório. Tá? Então, no fundo, a gente não tem só um tipo
A gente, no fundo, a gente não tem um tipo só de conservadorismo, não tem um tipo só de liberalismo, não tem um tipo só de socialismo, não. Tem mais de um. Eu estou aqui só facilitando, entendeu? Eu tô deliberadamente excluindo extremos, né? Que é fascismo e comunismo. Mas a gente tem, como eu disse, tem outros tipos de conservadorismo. Nos extremos, assim, essas ideologias, na forma moderada, são todas compatíveis com a democracia. Na sua forma moderada. Tá? Mas as formas extremas não são compatíveis. E nos extremos você tem o quê? Você tem, da extrema esquerda, você tem o comunismo. O comunismo aqui não é o comunismo democrático. O comunismo é o comunismo tipo soviético, o da Coreia do Norte. Tá? E você tem fascismo. E você tem, também da extrema-direita, você tem o reacionarismo a que eu me refiro. Tá? Fascismo e reacionarismo são contíguos, eles são vizinhos lá na extrema-direita. E eles encontram vários pontos comuns também, né? Ideologias contíguas, elas é como